Olá, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula da nossa capacitação profissional para os profissionais aqui do bem, que são cadastrados na nossa plataforma, para os profissionais que acompanham a nossa comunidade. E hoje a nossa aula a gente vai falar sobre comunicação entre os profissionais. E na nossa parte mais lúdica, criativa, a gente vai estar falando do deus Mercúrio, que é o deus da comunicação. E, a Isa já chegou. Gente, a Isa é a tal da Pink, que eu chamava de Pink antes, agora eu já sei a Isa. A Kátia, boa noite. A Laura. Laura, você vai amar, eu vou falar um monte de coisa hoje. Que eu vou contar do Paul. Você vai entender, você vai entender. Oi, Jaque, boa noite. Paulo já entrou aí, vou chamar ele para se juntar a gente. Ixi, peraí. Pink é a Ana. A Ana Tereza. Por que tá aqui que é a Isa? Tá Alô, parecendo. Oi, boa noite, o Rafael chegando, a Vanessa. é, Boa noite. Gente, ai, de novo, teve uma hora que os comentários diminuíram. Eu não sei mexer nesse negócio do comentário. Oi, Bruno, boa noite. Eu acho que tem gente vindo aqui só para ver a parte da mitologia, que eu sei que não é profissional verdade. de saúde, que tá adorando o curso, que se inscreveu. Ai, que bacana. Como é que você tá, Paulo? Tudo bem? Tudo bem, tudo tranquilo. Dia cheio de novo, né? A gente se viu de manhã Sim, sim. cedinho. Terminei aqui meu último atendimento da noite. Eu reservei, né, essas 2 horas. Normalmente eu estou atendendo até as 9, mas eu reservei essas 2 horas aqui para a gente estar concentrado na nossa aula. Ah, Então, tá legal. bem legal. E sabe que tá até bom, assim, sabe, Cláudia, por outro lado, porque eu tenho trabalhado 2 horas a menos atendendo, né? Então tá sendo Vai muito legal, descansando um porque pouquinho? apesar de ser trabalho também, mas é um trabalho diferente, né? É uma troca diferente. Então é legal. É, uma energia diferente, outras funções, a cabeça tem que Ah, estar em outros ah, lugares, imagina. sim, sim. Olha só, Débora, seja bem-vinda, tudo bem? Kátia, Pink, o Bruno, O Rafa, Bruno, Jaqueline, sejam todos bem-vindos, tá? a Tentem, Laura. ache uma cadeira aí gostosa para sentar, para escutar a nossa aula de hoje, para entrar no clima. O Eduardo também. Fala, Eduardo, beleza? O pessoal vai chegando aí. Tem uma história bem legal com o Eduardo, que o Eduardo, eu convidei ele para fazer parte do Bem, para ser o CTO do Bem lá no início, sabe? Caramba, que Aham, legal! A gente tá exatamente. precisando ainda de um CTO. Faz o convite A de gente estava novo. precisando. Até hoje, Eduardo, não preenchemos essa vaga, viu? Mas ele tinha Ó, uns já que você tá falando projetos que e quer uma tal. blusa do bem, Paulo. Opa, tipo essa daqui? Tipo essa, exatamente. Eu quero uma também. E é muito legal, toda reunião do bem o Paulo coloca, ele tem um armário de camisetas do bem, cada uma de uma cor. Ele sempre coloca nas reuniões, pensar no clima. Aham. Eu quero também uma. Pode deixar que a gente vai mandar para a África do Sul. A gente vai. Vamos fazer um sorteio, né? A gente podia fazer um sorteio de umas camisas do bem aí no próximo curso. Hein? Fazer um press kit também. Exatamente. Muito bem, pessoal. Então, sejam bem-vindos a mais uma aula, né? Lembrando para quem está entrando aí pela primeira vez, essa semana a gente está tendo 7 dias, né? A gente está na nossa sexta aula hoje, não é isso, Cláudia? Nossa Uhum, tá sexta quase aula. acabando. Isso. Amanhã é a nossa última aula. Aí vocês falam, né? É nossa penúltima aula hoje. A gente passou a semana toda fazendo aulas falando sobre o universo da saúde preventiva, que é exatamente a gente discutindo um pouco sobre a visão do bem de saúde, a maneira como a gente, alguns valores, alguns aprendizados que a gente gostaria de compartilhar com vocês. E a gente está aqui desde a sexta-feira passada, sempre trazendo uma aula relacionada a um planeta, a um astro, né? E hoje nós estaremos falando sobre Mercúrio.
né? Mercúrio. Que Hoje ele tem a ver lembrou. com... Exatamente, tá vendo? Tô melhorando, tô melhorando. Que tem a ver com os processos de comunicação. E olha o Thiago aí, Thiago, tudo bem, Thiago? Thiago já trabalhou comigo lá, ele era o nosso responsável pela gestão de pessoas na empresa que a gente Legal. trabalhou. Recursos Aham. humanos, né? Cabra bom. Arthur, Legal. Arthur também seja bem-vindo, muito bom ter vocês. E como de praxe, a gente começa as nossas lives falando um pouquinho do bem, né? Dando uma contextualizada para quem ainda não conhece, para quem ainda não segue a nossa página, segue aí a página do bem. Essa página é uma página da nossa comunidade de pessoas interessadas em saúde. Então, se você tem curiosidade, interesse em cuidar mais da sua saúde, então segue aí a página, fique ligado e nos acompanhe aqui. E essa página, na verdade, ela é uma fanpage, né? Ela é um espaço de comunicação da nossa plataforma e da nossa comunidade, né? Para quem não conhece o bem, essa comunidade que tem o objetivo de aproximar o profissional e usuário de serviços de saúde, né? Então, e a gente promove diferentes ações, né? A gente tem uma plataforma para a divulgação dos profissionais, para os profissionais e usuários se encontrarem. E aí você pode acessar essa plataforma. Normalmente a gente coloca na bio, mas a bio dessa semana está exclusiva para o nosso curso, né? Mas é só entrar no bemsaudepreventiva.com.br que você encontra lá a nossa plataforma e assim você consegue encontrar todos os profissionais que são credenciados na plataforma. Pode fazer seu agendamento, tá? Pode escolher pelo perfil, ver um pouquinho do currículo da pessoa, né? E além da nossa plataforma, o BEM é essa comunidade que sempre está pensando tanto no paciente quanto no profissional de saúde. E aí a gente tem essa outra linha, que é a nossa linha educacional do bem, que são os cursos que são voltados para os profissionais de saúde e nós vamos ter também cursos voltados para os usuários de saúde, para as pessoas que querem se cuidar mais, que querem aprender a ter um estilo de vida mais saudável. E é isso, o bem é esse mix de serviços, né? A gente tem lutado aí para a gente aumentar e melhorar ainda mais a nossa plataforma, né? Mas ela já está funcionando, tem vários profissionais que atendem lá, né? Tem mais de 50 profissionais atendendo ali pela nossa plataforma. Então, se você quiser encontrar algum profissional, você já pode acessar, né? Nós ainda estamos melhorando muita coisa, mas ela já está ali na sua versão experimental para você experimentar, usar e aproveitar os benefícios de ser membro da nossa comunidade, tá bom? Então, sejam bem-vindos para mais uma aula, que hoje a gente tem muita cultura, né, para aprender, muita arte, filosofia, mitologia, saúde, em inglês, né? Em inglês, Uma porque combinação meio estranha, né? Mas a gente está fazendo acontecer. a Cláudia sempre vem com os termos em inglês. Ela, Paulo, me ajuda aqui. Nossa, me ajuda, por favor. Inclusive, uns que eu aprendi ontem em português, já esqueci de novo. Mas, então, a gente está fazendo esse curso e cada dia é um planeta. E hoje a gente vai estar falando sobre o planeta Mercúrio. E Mercúrio ganhou esse nome do deus Mercúrio, que eles tinham na antiguidade, em Roma, porque eles, de alguma forma, eu comentei com vocês, eles observavam muito a natureza, no geral, observavam muito o céu, e eles tinham um mapeamento das constelações, das estrelas, e viam aquele movimento, assim, das estrelas passando ali toda noite e percebendo a diferença das épocas do ano, as coisas que iam acontecendo, e eles percebiam que Mercúrio era essa estrela que ela passava mais rápido. Eles não tinham essa noção toda de gravidade, de girar em torno do Sol, mas só de observar, eles falam, tem alguma coisa, essa daqui, ela faz a sua voltinha, ele está passando mais rápido. Eles não tinham talvez essa noção que é porque estava mais próximo do Sol, mas era essa estrela ligeira. E Mercúrio, na representação dele, ai, Paulo, mostra para eles a arte, porque a arte tem vários elementos hoje, Tá bom. e aí para Hoje eu eles estou poderem preparado. acompanhar melhor. Hoje eu estou Legal, legal. preparado. Para eles poderem acompanhar melhor. Tá A bom. representação de Mercúrio, normalmente,
ele tem asinhas no capacete e asinhas no pé dele, porque eles falavam que ele viajava de uma forma muito ligeira. Aumenta isso. É. Então, olha só, tem muitos elementos aqui nessa imagem. Na verdade, está ao contrário, né? Tá da direita para a esquerda. Então, eu vou passar aqui rapidinho. Ó. Da direita, a gente tem um deus, que eu vou falar sobre ele, que está soprando. E daí a gente tem duas mulheres, que é a metamorfose de uma deusa que a gente vai conversar também. No centro, a gente tem Vênus e o Cupido. E ao lado de Vênus, a gente tem eles chamam as três graces, as três graças. E no cantinho a gente tem o Mercúrio ali, ó. Ele está no cantinho da pintura, só que ele está fazendo um papel importantíssimo. Essa pintura é uma pintura de Botticelli, que ela está ali bem no início, nos primeiros anos ali do Renascimento. E essa pintura é magnífica. Eu lembro que quando eu estava escolhendo, eu não estava achando nada de Mercúrio que eu achasse tão interessante, que tivesse a ver com o assunto, que hoje a gente vai falar sobre comunicação e trabalho em equipe multidisciplinar. E aí, quando eu achei essa figura e eu fui estudar ela, essa pintura, e eu fui estudar ela e tentar entender qual é a mensagem dela, eu fiquei fascinada, porque são várias camadas, são muitas mensagens. Tem muitas referências misturadas que Botticelli colocou aí, de pessoas que relataram os mitos, historiadores como Sêneca, filósofos, Ovídio, assim, que tem as histórias do mito, às vezes é o mesmo mito, só que eles contam diferente a história. Às vezes, no mito, dependendo de quem contou, o Deus vai ter nascido de um jeito, dependendo de quem contou, ele vai ter uma outra vestimenta. E aí ele misturou tudo, além dele ter misturado várias figuras mitológicas, vários deuses, ele também misturou essas referências todas nessa imagem. A gente vai dar uma analisada hoje nessa imagem. E o mapa mental se tem também, Paula, aí ou não? Tenho. É porque com a minha ring light está dando um reflexo que não estava ficando muito legal. Hoje nós estamos bem preparados. Isso. Essa daí é o mapa mental que a gente vai estar seguindo. Todo mundo que está inscrito no curso está recebendo o mapa mental lá no grupo do Telegram. Todo dia tem gente que se inscreve no curso, tem gente nova entrando todo dia. E eu estou tentando jogar o pessoal lá para o grupo do Telegram. Eu tento achar o Instagram de quem é para jogar, mas às vezes eu não consigo. Então, estou pedindo para o pessoal mandar mensagem por e-mail para vocês entrarem no grupo do Telegram. A inscrição é gratuita do curso e a gente tem um monte de material legal, além de mapa mental e da arte. A gente manda meditação guiada, a gente tem uma playlist do curso, todo dia tem uma música que a gente sugere dentro daquela playlist. A gente tem um PDF, que é um planner, que é como se fosse um diário, todos os dias de manhã. Então, seguindo ali o mapa mental, né, da nossa aula, de repente, melhor, Paulo, ainda melhor do que deixar o mapa mental à mostra, eu acho que seria a figura mesmo. Eu acho que daria mais certo. E essa figura de Botticelli, ela é gigantesca. Ela é tamanho assim, as pessoas que estão desenhadas aí é do tamanho de uma pessoa real. Ela é enorme, e isso inclusive era uma novidade na época, né? Fazer essas pinturas do tamanho da pessoa real era meio novidade. E algumas coisas Botticelli estrategicamente escolheu fazer o que era a tendência da época, e outras ele fez questão de quebrar o padrão. Porque ele queria... Essa arte ela é muito complexa, ela é muito criativa. Quem é historiador da arte vai saber muito mais sobre essas complexidades que eu. E ela não tem, assim, uma única interpretação, na verdade. Ela tem várias interpretações. E Mercúrio, ele está aí no cantinho da arte, mas ele tem um papel importantíssimo, né, nessa situação toda. Ele era um deus muito multipotencial, ele era deus de muita coisa. Inclusive, foi difícil estudar a mitologia do deus Mercúrio, porque ele é a soma do sincretismo de várias vilas diferentes, umas vilas que ficavam ali ao norte da Itália, mas assim, na parte norte da Europa, hoje, onde tem a Alemanha, que o Império Romano demorou para conseguir conquistar, porque eles lutavam muito bem contra o Império Romano. Mas depois de Júlio César teve essa conquista importante dessa parte superior ali da Europa. Só que essas vilas que estavam ali, elas também não se comunicavam muito entre si, não. Então, cada uma tinha um deus. E cada uma tinha uma função para esse deus, só que ele era meio relacionado. Então, Mercúrio é a junção de vários deuses, assim. Então, ele tem muitas funções, mas dentre essas funções, ele era também... Como ele tinha uma função de comunicação, ele era muito bom, assim, ele tinha uma lábia para fechar negócios, ele era também o deus do comércio, da prosperidade, mas mais por causa disso, por essa questão da negociação, a habilidade dele de comunicação. Mas o que a gente vai focar aqui hoje
Ele também era o deus do arte divinatória, de tarô, ele era muita coisa, gente. Ele era também considerado meio um ladrão no sentido de que ele sabia enganar as pessoas, porque ele era muito bom de lábia. E essa figura, ela não tem assim uma interpretação única. A gente vai estar falando de uma interpretação hoje que, enfim, ela é um consenso entre os historiadores, é um dos maiores consensos, mas não há um consenso. São várias direções aí que a gente pode seguir. E você vendo, é que aqui está ao contrário para mim, mas acho que está da esquerda para a direita, né? Esquerda, eu sou muito de esquerda e direita, tudo da esquerda para a direita. A gente tem, primeiro, uma imagem, se você está vendo, tem um deus assim vindo, uma imagem mitológica que está soprando o ar. Esse é Zéfiro. Ele era o ar ele era o ar não, assim, a brisa da primavera, e ele está soprando em cima de Clóris, que era uma ninfa. Ninfa eram várias, elas viviam na floresta, eram várias, é como se fossem Né? semideuses, eram acompanhantes das deusas. Oi? É tipo uma fadinha, uma fada. Pode-se dizer. Ela era assim, ela não era uma deusa que era. Elas não tinham assim um culto específico para elas, mas elas tinham uma participação ali dentro da mitologia. E Ovídio, quando ele descreve o nascimento de Flora, essa versão vem de Ovídio, que o deus Zéfiro, ele teria soprado a brisa da primavera em Clóris e ela teria se transformado na deusa Flora. Então essa que está do lado com o vestido todo cheio de flores e o chão, gente, essa pintura é incrível. Essas flores todas que estão aí no chão, tem mais de 500 flores, que são flores que Botticelli fez questão de desenhar, as flores que Ovídio mencionou na obra toda. Então, assim, é muito detalhe, assim, é muito interessante. E outra coisa que é muito interessante nessa obra também é que nessa época em que ele pintou isso, era muito tendência essa coisa de perspectiva. E sim, trabalhos incríveis de perspectiva. É muito legal quando você vê assim, algumas pinturas. Parece que tem um vão assim no teto, mas na verdade é uma superfície lisa, é porque era o trabalho mesmo de fazer isso. Só que aqui não, ele fez questão, mesmo sendo tendência, e mesmo ele adotando algumas tendências, essa de fazer imagens grandes, a tendência de começar a pintar mitologia de novo, ele fez questão de colocar todo mundo mais ou menos no mesmo plano. Ele colocou várias figuras mitológicas ali no... não é assim necessariamente uma hierarquia entre elas, assim, mas querendo trazer assim que tá todo mundo junto, entendeu? Esse evento aqui acontece com todo mundo junto, com essas várias referências juntas. E ele era muito amigo da família dos Medici. Quem viu o seriado, tinha um seriado no Netflix da família Medici, é muito legal. Eles eram uma família de banqueiros lá de Florença. E pode, se quiser, tiver difícil de segurar, pode tirar um pouquinho, depois a gente mostra os casos, para ter uma ideia. Obrigado. E eles tinham um círculo de influência muito grande, né? Um círculo de influência com vários intelectuais da época. Então, ele estava aprendendo muita coisa. E uma das coisas que ele estava aprendendo era sobre neoplatonismo, que foi um movimento em que eles pegavam alguns valores de Platão, que é uma coisa da antiguidade, e estavam tentando casar com os valores do cristianismo. E o cristianismo estava muito em alta na arte naquela época, mas porque ele tinha esse contato com esses intelectuais que estavam discutindo mitologia, filosofia o tempo todo. Então ele trouxe essas referências, e isso foi muito inovador, assim. Ele fez isso, ele fez várias artes de figuras mitológicas, mas numa época em que só era assim mais tendência a fazer figuras religiosas. Mas o neoplatonismo ele tem essa proposta de junção das duas coisas. Então essa Vênus que está aí no meio, ela normalmente Vênus tem uma imagem mais assim, às vezes ela tá nua, é uma coisa até meio sensual normalmente, até em outras obras de Botticelli ela tá com outro aspecto, mas aí ela tá com um vestido, tá bem comportadinha, com um vestido azul e um manto vermelho que eram associados às imagens de Maria, quando você vê essas imagens antigas, que são incríveis, assim, inclusive do Botticelli mesmo, sobre representação de Maria, são cores que são associadas a Maria. Então, é uma coisa mais, assim, santificada, digamos assim, apesar dela ser a deusa do prazer e da fertilidade. E aí, a Flora, ela representa a primavera, e Vênus é muito associada à primavera. Eu falei no primeiro dia de Vênus, né, que no nascimento dela, assim que ela saiu do mar, ela foi andando pela terra e foram nascendo flores aos pés dela. E o nome desse quadro é A Primavera. É como se fosse assim, como surgiu a primavera, as condições necessárias para que a primavera exista. Ele fala muito sobre isso. E no nosso mapa mental, quem está no grupo recebeu o mapa mental,
logo depois dessa parte do vento que Zéfiro sopra e acontece essa metamorfose, tá aqui no canto de cá, no canto esquerdo. Logo depois que tem isso, embaixo a gente tem a figura da Vênus com essas ninfas, né, que são as graças, que elas representam castidade, beleza e amor, que seriam virtudes, que, enfim, que o amor deve possuir. E aí tem o Cupido lá em cima da Vênus na arte, e ele está apontando para uma delas. E essa que está olhando, tem uma delas que está olhando para Mercúrio. Então tá todo mundo ali, uma olhando para a outra, a Clóris está olhando para o vento que está soprando nela, mas tem uma ali que está olhando para Mercúrio, porque o papel do Cupido, eu também falei na nossa live de Vênus, era desse amor mais afetivo entre as pessoas. E você vai vendo assim essa junção não só de referências diferentes, de relatos diferentes numa imagem só, mas aí entra logo em seguida Mercúrio, que é o foco do que a gente vai estar falando hoje. Por que ele está aí? O que Mercúrio tem a ver com essa primavera toda? Esse quadro foi ele foi um presente de casamento, assim, isso não é um certeiro, mas é um consenso de que ele teria sido um presente de casamento de um tio para o primo da família Medici, o Lorenzo e o Magnificum, que era o tio. Ele presenteou o sobrinho dele, que é tio e primo, tio e sobrinho. Ele presenteou o sobrinho dele, que também é chamado de Lorenzo, o Pio Francesco de Medici, com esse presente de casamento. Então, assim, o Mercúrio representa essa pessoa que presenteou, porque ele, o Lorenzo e o Magnificum, esse casamento ele era muito importante ali para a família Medici, como vários casamentos, desde a antiguidade, até hoje em dia acontece também. Mas, enfim, que é aquele casamento de interesse, que ia deixar a família muito mais próspera do que eles já eram. Então, foi uma negociação de 3 anos ali, ele tentando fazer essa negociação, esse casamento acontecer para o sobrinho dele. E o Mercúrio, nessa figura, ele tá com o saduceu, que é esse bastão que tem 2 cobrinhas, assim, que no final se encontram, que é uma representação muito comum de Mercúrio, que aí já é referência de outra pessoa, tem várias referências num quadro só. Ele tá apontando para cima, né? E ele tá afastando, se você olhar depois, quem recebeu a imagem dá para ver melhor, tem umas nuvens escuras ali, que é uma tempestade que está vindo. Então, Mercúrio, ele está afastando a tempestade e criando as condições perfeitas para que aquela primavera acontecesse. E esse quadro, eles acreditam que é a representação do casamento. Então, por isso que você tem uma Vênus mais santificada e essa Clóris, que se transformou na Flora, você vê que a Flora ela tá grávida, ela representa a fertilidade. Então, assim, porque eles estavam tentando juntar com a religião católica, né? Então, assim, seria a transformação de que a noiva ia passar, de que ela ia sair daquele período de virgindade e ela ia passar a ser... Aqui tem uma profissional aqui que diz que o filhinho dela assiste também. E aí ela ia começar a ficar grávida e ter filhinhos a partir do casamento. Depois eu fiquei preocupada, a mitologia não é tão adequada para criança. Mas, enfim... E aí, por isso que ela estava representada como Maria, que era essa união. Então, Mercúrio, ele fez de tudo, com a habilidade dele de negociação, para que todos esses elementos estivessem juntos e que para isso pudesse acontecer. Todos esses deuses diferentes, todas essas referências diferentes, e de uma forma em que eles estivessem linear, num plano em que não houvesse a perspectiva da arte, como normalmente era comum naquela época, estava bem tendência, e Botticelli era muito de tendências, mas isso é que é interessante nesse quadro dele. É intencional, muita coisa que ele fez ali é extremamente intencional. E Mercúrio fazendo esse papel de criar as condições perfeitas, ele representa esse tio que encomendou esse presente para que esse casamento acontecesse. E o Zefa, esse que está lá no outro cantinho assoprando, ele seria o sobrinho dele, que também é Lorenzo Pio Francesco de Medici. E aí esse quadro ficaria ali em cima da cama. Eles, na época, pelo que eu entendi das coisas que eu estudei, eles dormiam em quartos separados. Então ele ficaria em cima da cama da noiva. Então era para dar um conforto para ela, para dizer, olha, você agora vai passar por uma nova fase, essa fase da união, e você vai se tornar fértil, e você vai ter filhos. Mas as condições perfeitas foram criadas. A gente passou 3 anos aqui negociando para que isso acontecesse. Então, o quadro é essa representação desse casamento, dessa união de forças, que ele só foi possível a partir de uma negociação muito grande. E a partir dessa negociação, eles conseguiram ter um sucesso muito grande, né? Um sucesso, no caso ali,
da família Medici, um sucesso financeiro, de poder ali. E em relação à última figurinha ali do nosso mapa mental, que é das criações do bem, o que a gente pretende fazer é exatamente isso. A gente tem esses vários profissionais de áreas diferentes, que trabalham com linhas diferentes de trabalho, referências diferentes, e a gente está aqui para dar suporte para o trabalho de vocês. É esse último que tem o símbolo do bem, todo mundo junto. Então, o que a gente quer fazer para que vocês possam realmente estar conseguindo trabalhar juntos é criar um sistema de comunicação, garantir que um sistema de comunicação aconteça, para que vocês tenham as condições ideais para essa troca de referências, para essa troca de, como as figuras, essa troca de poderes, entendeu? Essa união de forças que representa também o casamento na figura. E o Paulo tem também uma reflexão interessante sobre comunicação para a gente hoje. Boa, Cláudia. Muito bom. Sempre arrasando nas suas análises dos quadros, como é que é o nome? Dos frescos, né? Os frescos. Esse aqui é um jump, né? A gente saiu lá da antiguidade, já está em 1400 e... Esse quadro é 1470, mais ou menos, assim. Pois é. Mas foi super legal. E também essa referência que você traz hoje, que é o deus Mercúrio, né? E Mercúrio também, é isso, Mercúrio numa concepção romana, né? Mas para os gregos, Hermes, né? Exatamente. E eu não sei se vocês já ouviram falar, mas no Egito Antigo tem uma figura também muito famosa, assim, e meio enigmática, que é uma figura chamada Hermes Trismegisto, que foi considerado um sábio, né, que ele escreve algumas leis universais, que inclusive vai dar base aí para uma coisa chamada filosofia hermética, que é uma coisa meio obscura, que vai ser utilizada também pelos alquimistas, né? Então tem uma coisa bem interessante. E Hermes, né? Para os gregos é também o deus mensageiro, né? O deus da comunicação, né? Que é essa referência que a Cláudia traz hoje. E a comunicação, será que ela tem importância para as nossas vidas? Qual é a importância da comunicação? Quem me conhece, assim, como terapeuta ou como pessoa, certamente já me ouviu falar sobre esse assunto algumas vezes. É um assunto que eu gosto muito, que é falar sobre comunicação, porque eu sei... tem até uma coisa curiosa aí para a gente analisar também, colocar em perspectiva. A gente está falando de mitologia, a gente está falando de astros, né? E a gente acaba se esbarrando também em signos, né? Eu não sei se é coincidência ou não, mas eu sou do signo de Gêmeos, que inclusive está agora, né, nesse exato momento, que é o signo também relativo à comunicação, né? É uma das características aí. Apesar de eu não entender muito de signos, eu já escutei isso, eu achei bem interessante, assim, né? Então, Hermes tem alguma relação aí com esse signo também de Gêmeos, que por coincidência ou não, é o meu signo. E por coincidência ou não, né? Eu tenho muita curiosidade sobre essa temática e considero ela uma das temáticas mais importantes. Então, assim, enquanto terapeuta, né, psicoterapeuta, um dos elementos que eu fico muito atento quando eu atendo uma pessoa é o modo como ela se comunica, né, com as pessoas e o modo como ela se comunica com ela mesma, né? Porque para pensar comigo, né? Tem muitas coisas que a gente observa assim no mundo que são palpáveis e observáveis. Só que os fenômenos subjetivos, como pensamentos, né, como valores, sentimentos, emoções, são tudo coisas que estão abaixo da nossa pele e que a gente não tem acesso aos olhos, né? E são coisas que, assim, depois de um certo tempo de vida, eu costumo brincar com as pessoas no consultório dizendo que o que a gente tem por debaixo da pele, depois de uma certa idade, é maior do que aquilo que se tem fora da pele,
né? Por que que eu digo isso? Porque o que está fora da nossa pele, que a gente consegue perceber com os sentidos, a gente tem uma limitação da quantidade de estímulos que a gente consegue processar, certo? Só que aquilo que a gente vai acumulando de aprendizados, de experiências de vida, a gente vai construindo um universo muito grande e que a gente tem acesso a todo momento, que a gente é bombardeado de coisas dentro, né? Então, chega um certo momento na vida que a gente tem muito mais propensão a olhar para dentro do que para fora, porque a gente já guardou muita coisa aqui, né? Do ponto de vista de aprendizados, de construção de repertórios, né? Então, isso é bem interessante e eu fico pensando do quanto que essa questão muitas vezes não é trabalhada nas nossas relações, né? Se boa parte do que a gente está encoberto debaixo da pele, né? E a única pessoa que tem acesso a isso somos nós mesmos, a única maneira de alguém acessar isso é através da comunicação, né? Então, essa comunicação, os processos de comunicação, para mim, é uma coisa fundamental, porque senão você não consegue. Para mim, é impossível você acessar o universo de outra pessoa, né, se você não construir uma boa comunicação com ela, né? E é muito interessante porque às vezes a gente não constrói uma boa comunicação nem com nós mesmos, né? E aí, diante disso, assim, quem trabalha comigo lá em terapia sabe bem que eu gosto de um livro que para mim eu acho genial, que é um livro chamado Comunicação Não Violenta, do autor chamado Marshall Rosenberg. Sempre estou falando nele porque eu acho uma obra-prima, assim, sabe? Tem várias maneiras de se trabalhar a comunicação, ela não é a única, mas eu acho que esse livro ele abre a nossa percepção para nos sensibiliza para essa temática, sabe? É um livro incrível e que eu já trabalhei em sala de aula, já trabalhei no consultório, já trabalhei na minha vida, uso muito nas minhas relações, que é um livro que nos sensibiliza para a importância de uma comunicação, tá, efetiva, né? É uma comunicação baseada, para o Marshall Rosenberg, em dois elementos: a empatia e a autenticidade. E é muito interessante que empatia tem a ver com o modo como eu me disponibilizo a escutar o outro e a tentar compreendê-lo dentro das suas questões, dentro da sua maneira de enxergar e viver o mundo. E a autenticidade tem a ver com o reconhecimento da maneira como eu sinto, como eu percebo, com o reconhecimento das minhas necessidades. Então, assim, esses dois elementos, né, eles são fundamentais, assim. E se você parar para pensar, em diferentes religiões, a questão da empatia, do amor ao próximo, né, é uma coisa muito presente, assim, né? Então, para mim, a comunicação não violenta é uma ferramenta muito útil para a gente vivenciar na prática, tá, o que Cristo chamava de amar ao próximo como a si mesmo, sabe? Porque é uma coisa, às vezes, muito abstrata, né? O que é amar? Amar é dar presentes, amar é fazer elogio, amar é fazer carinho, né? Então, a única maneira de você descobrir o que realmente atende, né, e enche ali o tanque emocional do outro é você perguntar, né? E aí eu usei essas palavrinhas de encher o tanque emocional, já faz referência a um outro livro que também é bem legal, que se chama Cinco Linguagens do Amor, que também é um livro que também fala de comunicação, né? Então, estou trazendo para vocês algumas referências que são fundamentais, né, para as nossas relações, que são fundamentais para a relação que nós estabelecemos com nós mesmos, né? E é muito curioso, assim, eu coloquei na meditação de hoje, o quanto que a gente observa a frequência com que, nas relações mais próximas, nas relações onde, às vezes, a gente tem mais afeto, é exatamente onde parece ocorrer os maiores problemas, né? É muito interessante isso, assim, por que acontece isso, né? Como é que ocorre? Na maioria das vezes, isso não tem a ver com a quantidade de sentimento, sabe? Isso tem a ver com a forma como as pessoas se comunicam, né? Então, a relação entre marido e mulher, a relação entre pais e filhos, a relação entre irmãos, sabe? Relações no trabalho, né? Então, tá todo mundo no mesmo time, imagina, né? Aqui no bem.
Cláudia está ali, a gente está trabalhando junto, tem o Fio, tem o Francisco, o Emanuel, tem a galera. E a gente está todo mundo, teoricamente, em prol de uma causa, né? Que é levar a saúde, né, para as pessoas, a saúde de qualidade, acesso à saúde, levar o bem a todos, né? É um motivo e um objetivo muito nobre e forte, né? Mas se a gente não ajusta essa nossa comunicação, se a gente não consegue fazer fluir, sabe, esse entendimento, e a gente não constrói uma ponte entre as pessoas, é capaz de a Cláudia estar caminhando para um lado ou estar caminhando para o outro, sabe? Então, ao invés da gente estar colaborando um com o outro e seguindo na mesma direção, se a gente não estiver se comunicando bem, a gente pode estar um atrapalhando o outro, né? E aí eu vi uma frase outro dia que eu achei bem representativa para isso, que diz que a maior distância entre duas pessoas é o mal entendido, né? E é muito interessante isso, faz muito sentido para mim. Por isso fica essa reflexão para vocês hoje da importância da comunicação para a relação que nós estabelecemos com nós mesmos, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa que quando eu me comporto, porque ao mesmo tempo que você é ator, você é observador do seu próprio comportamento, sabia, Cláudio? Então, quando eu me comporto, eu me julgo, né? Eu me analiso, eu me compreendo, né? Mas como é que é essa comunicação entre esse eu que observa e esse eu que se comporta, sabe? Muitas das vezes esse eu que observa é um observador violento, julgador, repressor, sabe? E até que ponto, né, o eu que se comporta se sente bem quando escuta algumas coisas que o eu julgador, né, traz essas questões, né? Então, esse relacionamento, teoricamente, poderia ser um relacionamento de paz, de harmonia e de construção, né? Só que muitas das vezes há um processo de conflito muito grande que a gente, na terapia, a gente tenta trabalhar. Primeira coisa é tirar esse eu que observa, que é julgador, que é crítico e trazê-lo para uma posição de um eu que se responsabiliza, que se compromete, que se envolve, sabe? E que compra a briga junto. Falar, não, tudo bem, o que aconteceu? Vamos trabalhar junto, né? Então, essa comunicação, para mim, nossa, eu passaria horas aqui falando, né? Porque é um tema que dá muita margem, né? E no nosso processo terapêutico, né, para a gente, enquanto profissional de saúde, uma comunicação efetiva com os nossos pacientes, com as pessoas que a gente atende, é fundamental. Nossa, incrível. Esse é um assunto muito frequente, ele está sempre no radar do Paulo mesmo, ele traz isso muito para dentro da empresa também, não só ali da clínica, com os clientes dele, com os pacientes, mas para a gente também. E realmente ele poderia passar horas falando sobre isso. Ele tem muito repertório para falar sobre comunicação. E a minha primeira experiência, Paulo, de um sistema de comunicação assim realmente efetivo foi lá no Canadá, nesse trabalho que eu faço com as crianças com autismo. Eu trabalhei 7 anos para o governo do Canadá, trabalhando com crianças com autismo, e lá eles têm um sistema de comunicação porque como o trabalho em autismo é feito em equipe multidisciplinar, não só tem aqueles vários terapeutas que estão em contato direto com a criança, mas a gente tem os nossos supervisores e consultores também, que são os doutores. E eles ficam transitando entre os centros. A gente tem... Nossa, são muitos centros. Eu acho que é em torno de 15 a 20 centros no estado de Ontário. E todos trabalham no mesmo sistema. Então, às vezes vem um consultor de outro centro para olhar, ele sabe exatamente aonde encontrar as coisas, né? E eu lembro quando eu consegui meu emprego, na minha primeira semana de trabalho, eu estava com uma criança, eles me entregaram, porque a gente tem assim, a gente trabalha mais ou menos diretamente, assim, conhecendo a terapia a fundo de umas 5 crianças, a gente chama de case load. E normalmente você tem uma criança que a gente chama de primary. Essa criança você é responsável... Aí você é responsável pela criação da terapia dele, para tudo assim. Você vai estar ali nas reuniões, você vai estar treinando o pai dessa criança, você vai estar... É uma criança que você fica responsável. Apesar de você trabalhar com todas as outras, você fica responsável por essa. E fora as crianças das outras equipes que você acaba tendo contato de vez em quando. E aí eu lembro que eu cheguei para trabalhar com essa criança... E ela era uma criança, assim,
Ela é uma criança muito, muito importante na minha vida, assim, muito, muito. Foi uma história linda, linda mesmo. Não posso nem falar muito, senão vou ficar não profissional aqui, vou chorar. Mas eu vou tentar contar um pouquinho desse detalhe, que não é tanto sobre a criança. Mas ele é uma criança extremamente agressiva. Na história de Niva, assim, ele é a criança de caso de agressividade mais grave que eles já tiveram. E ele era também uma criança, ele não só tinha um comportamento muito agressivo, que eu falo, gente, é de quebrar a sala inteira, assim, real. E era bom que os nossos móveis, muitos eram presos na parede, porque o que voava, voava. Voava a mesa, voava a cadeira, era muita agressividade. E ele era muito grande, ele tinha 8 anos, mas ele era da minha altura praticamente. Ele era só um pouquinho mais baixo que eu. Ele tinha uma mão muito grande, ele tinha muita força. E aí eles me deram essa criança para trabalhar, porque eu tinha trabalhado com eles enquanto eu estava numa outra função, que é uma função que, antes de eu ser contratada, efetivada, eu era contratada para substituir quando o terapeuta falta. Então, eu trabalhei... a Laura, gente, ela estava comigo, ela sabe do que eu estou falando. Se bem que a Laura entrou depois, não sei se você conheceu esse. Eu não sei se você conheceu esse, Laura. Que depois a gente teve um outro paciente também, que era bastante agressivo, e eu e a Laura, a gente trabalhou juntas com ele. Mas, enfim... E aí eles me deram esse paciente que eu trabalhei com ele numa vez que eu falava só para substituir. Aí eu fui no dia seguinte, me deram ele de novo. E aí a minha supervisora gostou do meu trabalho com ele e me colocou com ele. Mas eu tava assim, tipo, meu primeiro cliente foi o cliente mais desafiador da história do Diniva. E aí eu lembro que eles chamaram um consultor que nunca tinha ido lá. Nunca tinha ido lá, assim, nos tempos atuais, porque ele ajudou a fundar o Diniva, inclusive. Mas ele tá, o quê? Uns 30 anos já na área, né? E aí eles chamaram é o Polar. Foi assim que ele foi lá na nossa equipe a primeira vez. Ele é maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, um consultor assim de outro planeta, ele é incrível. E aí eles chamaram esse tal desse consultor para dar uma olhada na agressividade dessa criança. E aí eu lembro que a nossa supervisora, que também chamava Laura, ela chegou para mim e falou assim: Cláudia, tá vindo esse cara, ele é um consultor bambambam, eu não sei quem ele é, eu não tenho ideia, e ele vai vir para observar a sua criança, você quer trocar comigo? Eu posso estar com a criança na hora que ele chegar? E eu lá, toda ingênua, toda bobeu. Uai, não, por quê? O que ele vai fazer? Não, ele só vem para observar. Ele só vem para observar a criança? Não, eu fico, imagina, toda ingênua. Sei lá. Não, mas deixa eu te explicar. Esse consultor, ele foi chamado especificamente para esse caso. Ele é um dos melhores consultores que a gente tem. A gente tem uns 3, assim, que são bambambãs, ele é um deles. Eu falei, não, imagina, pode vir. Outro lá, né? Mas, assim, em relação a isso, deu tudo certo. Ele é uma pessoa maravilhosa. Mas eu lembro que ele chegou, aí ele pegou, a gente tem tudo documentado, né, do nosso cliente, a gente tem um programa de terapia, a gente tem o desenvolvimento ali do que vai ser feito no dia e a gente tem tudo. A criança respira, a gente anota. A gente anota tudinho. Mas tem um jeito certinho de anotar que esse sistema de comunicação é efetivo. E eu não conhecia muito, é sério mesmo, era tipo a minha primeira semana de terapia, não tinha essa noção tanto assim. Eu lembro que ele chegou, pegou o material dele assim, 5 minutos, ele foi direto, ele sabia exatamente onde ir. Ele perguntou só o nome da criança, aí foi o nome tal, porque a gente tem algumas crianças. Aí ele foi lá, olhou, não sei o que, 5 minutos, sentou no chão, ele sentou no chão assim, e ficou no celular a sessão inteira. Aí eu fiquei assim, será que mandaram o cara certo? Não ia vir o tal do Bambambam para observar? Ele nem olhava para minha criança. E eu achei aquela coisa mais estranha do mundo. E não tem nada a ver dele ser relapso, ele é maravilhoso. Ele acabou virando o nosso consultor depois da equipe por causa dessa criança. Aí eles trocaram o nosso consultor e aí ele passou a ser o nosso consultor por causa dele. E aí depois ele abraçou esse caso, ele me ajudou em cada detalhe, ele é maravilhoso, não é por isso não. Mas aí eu fui falar com a Laura, né? Essa história. Eu falei, pois aí ele chegou e ficou só olhando, ela também achou um pouco estranha assim, aí ela não falou nada. Aí depois eu fui conversar com ele mais pra frente, porque ele é uma pessoa muito legal, muito aberta, eu contei essa história pra ele. Ele falou assim, Cláudia, mas eu vim observar o comportamento de agressividade. Essa criança não foi agressiva esse dia, nenhuma vez. Aí eu falei assim, tá, mas você nem olhou? Ele, não, mas eu já olhei o que eu preciso. Ele foi exatamente, ele olhou lá o gráfico que ele precisava olhar, ele olhou as informações que ele precisava, aquilo ele pegou assim, ó, em 5 minutos, e o que mais ele teria para fazer ali, pelo menos naquele momento, era observar algum comportamento agressivo, aí ele provavelmente estaria estabelecendo ali uma possível função do comportamento.
E eu fiquei muito assim, gente, aí depois com o tempo, trabalhando lá, eu entendi, não, é assim mesmo. Se você tem um detalhe ali para você observar, você conhecendo o sistema de comunicação, que a gente faz o registro de tudo e o planejamento da terapia, você sabe exatamente onde ir pegar suas informações rapidinho. Então, assim, porque isso acontece lá, assim, a gente tem terapeutas que estão ali sempre envolvidos, uma equipe multidisciplinar acompanhando uma criança, mas de vez em quando acontecem essas coisas mesmo, de vir um consultor de outra equipe, normalmente é quando o caso é complicado, aí eles chamam outras pessoas. E aí eu fiquei maravilhada com esse sistema de comunicação. E às vezes às vezes não, era bem frequente, a gente tinha que trabalhar em com outras crianças de outra equipe. E era assim, a gente chegava 10 minutinhos antes ali, lia tudo, e porque tudo era escrito na mesma língua, todo mundo falava a mesma língua, a gente sabia facilmente ler e entender o que era para ser feito com aquela criança nos mínimos detalhes. Às vezes tinha uma dúvida ou outra, a gente ia lá e perguntava para alguém que já tinha mais familiaridade, mas esse sistema era muito efetivo. Então, para você trabalhar com uma criança que você nem conhece, era tudo tão bem documentado e de uma forma objetiva, simples e rápida, porque o trabalho tem que ser muito rápido, não tem tempo de florear muito assim, tem que ser bem objetivo, bem visual. Foi a minha primeira experiência com esse sistema de comunicação extremamente efetivo. E aí depois a gente foi desenvolvendo na área, fui entendendo, porque ele é todo baseado em princípios da análise do comportamento, por isso que ele é assim, objetivo e tal. E foi assim, foi incrível, foi a minha primeira experiência com sistema de comunicação para a área da saúde, para profissionais da equipe multidisciplinar, e o meu primeiro contato com esse sistema foi basicamente esse, de ver o supervisor chegando e sentando no chão. Aí depois que eu fui entender, ele sentou no chão porque ele era o meu Paulo do Canadá, inclusive o nome dele era Paul. Ele é um cara super gente boa, ele é mega, assim, autoridade lá, ele é respeitado por todo mundo, inclusive hoje o cargo dele hoje, ele está na Secretaria que a gente trabalha em conjunto com a Secretaria de Educação, e ele é o chefe de um departamento que cuida só de casos agressivos de crianças, não só com autismo, ele tem várias crianças com autismo, mas da Secretaria de Educação inteira do estado de Ontário. Ele é o chefe desse departamento. Então, assim, ele é muito especialista, principalmente nessa questão de agressividade e tal. E aí, eu lembro que a gente, como profissional da saúde, principalmente comparando a minha época de clínica no Brasil, principalmente na época do estágio, a gente sabe, às vezes tem vários profissionais trabalhando com uma criança que chegou para você. Então, você sabe que tem, mas você não faz ideia do que está acontecendo ali. E quando é com criança, porque às vezes é um adulto, você pergunta para o adulto, e aí, como é que tá indo? Como é que, sei lá, como é que tá indo com o psicólogo? Tá te ajudando? Não sei o quê. Aí você consegue pegar uma informação. Agora, com criança, você fica boiando, assim. Então, o fato de ter vários profissionais trabalhando com um cliente só não quer dizer que é um trabalho integrado, um trabalho de equipe multidisciplinar, que às vezes um nem sabe o que o outro está fazendo. Isso foi uma virada de chave para mim, sabe? Trabalhar nesse sistema. Então, a gente tem esse desejo, né? Como profissional e aí, como é que está sendo ali com o outro? Você sabe que é importante, você sabe que é necessário, que provavelmente ele está fazendo alguma coisa boa com o seu cliente, você torce para que esteja fazendo, mas você realmente fica no escuro. E é necessário também, porque assim, a gente é uma diversidade, não, que nem a gente sempre fala aqui, não só de especialidades, mas de linhas de terapia. E essa flexibilidade tem que existir, essa autonomia tem que existir, o profissional tem que ter o seu próprio jeito ali de fazer a intervenção, mas tem que ter, no mínimo, uma estrutura básica para que a gente possa falar a mesma língua, porque se a gente não estiver falando a mesma língua, não acontece, né? E eu até mandei um vídeo lá para o pessoal do Telegram hoje, que tem muito esse negócio da mensagem. Era um vídeo em inglês, não foi de propósito, não, depois que eu pensei, é porque eu realmente não achei um vídeo em português. Mas se você olhar no Netflix, tem, né? Tem legenda. Acho que no YouTube dá para pôr legenda também. Que eu queria mostrar para eles o jardim que eu comentei ontem, né? Aqui na live, que é um lugar maravilhoso, assim. Então, mesmo quem não entende inglês e vê aquele vídeo, porque tá visual, porque são imagens, captou a ideia que eu queria mostrar, porque conseguiu ver aquele recado. Então, assim, tem algumas coisas que pode até ser que a língua seja diferente, mas se você tiver um básico, uma estrutura que traz assim essa uniformidade, já é meio caminho andado, entendeu? Você não precisa ser um profissional exatamente igual ao outro. E a gente também precisa também essa habilidade de encontrar as informações relevantes, que foi exatamente o que o Paulo fez. Ele foi exatamente no que ele precisava, ele sabia exatamente onde estava o que ele precisava, porque para você entender o que uma pessoa fez, você tem que ler um relatório inteiro, cheio de coisas, é um textão, isso não vai dar tempo. Que hora você vai ler isso? Você vai receber o seu paciente, depois você tem o outro marcado, tipo, tem que ser uma coisa mais objetiva, mais prática, onde as pessoas saibam encontrar o que é relevante ali para a hora. E desenvolver esse sistema de comunicação que
que seja efetivo, porque é simples também, né? Porque é bem objetivo. E o que a gente precisa para resolver esse problema, primeiro é você ter todos os profissionais trabalhando em cima de um objetivo geral. Qual o objetivo máximo? Assim, quando eu for dar alta para esse cliente, para esse paciente, o que ele vai ter alcançado? Esse objetivo máximo. E dentro desse objetivo máximo, você estabelece objetivos específicos, que seriam os objetivos específicos de cada área, que também ainda é um objetivo maior, só que um pouquinho um afunilamento de objetivo, uma coisa mais específica. E é importante que você também tenha, assim, quais são os recursos que vão estar sendo utilizados ali. Porque, por exemplo, como o Paulo mesmo falou, ele na clínica dele, ele recomenda um livro, esse de comunicação não violenta, eu sei que ele gosta de recomendar, às vezes é um recurso. A gente que trabalha com criança, a gente tem milhões de recursos, desde brinquedo até materialzinho de terapia, visuals, uns cartõezinhos com desenho. Criança, nossa, quem tem filho sabe. Criança, a gente lança a mão de muita coisa, assim. Ou então você é sei lá, um massoterapeuta, você tem ali um óleo especial que você usa, um aromaterapeuta tem os seus óleos essenciais que ele vai estar usando. Cada profissional vai ter, não necessariamente, mas normalmente tem ali algum recurso que você vai estar usando. Quando eu fui numa psicóloga lá em Toronto, todo dia ela me passava ela pegou um livro e aí ela imprimiu ele, e todo dia ela me passava um capítulo. Assim, cada profissional tem um jeito ali de estar trazendo material. É importante que isso esteja registrado para que os outros possam saber o que está sendo incluso ali. E que você tenha também um suporte de coisas assim que são... Por exemplo, o que você vai estar fazendo, o que você vai estar entregando para o seu cliente poder estar executando essas coisas, assim, se você estiver ali na filosofia do bem, da saúde proativa, né? Ele tem ali a sessão com você, que ele vai receber suas orientações, você vai fazer um trabalho, mas às vezes você vai dar alguma coisa para ele continuar fazendo em casa, seja uma reflexão, seja o personal vai passar um exercício, que ele toda semana pega com você exercício, mas ele repete 2 vezes sozinho em casa. Isso é bem comum. E assim, você definir assim, o que vai estar ajudando essa pessoa a executar isso? Qual vai ser o recurso? É um vídeo? É um personal que gravou um vídeo para a pessoa fazer exercício em casa? Com as nossas crianças, a gente usa muito disso. A gente tem vários recursos para ajudar elas a alcançarem os objetivos. Então, assim, isso vai diferenciar de área, mas normalmente você tem alguma coisa, tipo um dentista detectou ali que aquele dente não estava muito bem escovado e recomendou uma escova específica. Normalmente tem uma coisa que a pessoa leva para casa para ela continuar o tratamento, né? E é importante também você definir a ordem cronológica, o passo a passo desse tratamento. Você vai pegar o seu objetivo específico, que é o objetivo grande especializado da sua área, e você dividir ele em etapas para você saber, primeiro a gente vai trabalhar isso, aí consolidado. Agora a gente vai... Normalmente tem uma evolução, né? É muito difícil você entrar numa intervenção que é todo dia a mesma coisa. O pessoal da área de educação física, então, é um exemplo muito... Você faz a repetição, 2 de 10, 2 de 12, depois vai para 2 de 15, entendeu? Eles vão aumentando. É um progresso, assim, são várias etapas. Normalmente, uma intervenção, um tratamento, ele tem várias etapas. Então, é importante você definir quais são elas. E quando você tiver elas definidas, tem uma coisa que não é tão comum para quem é fora da análise do comportamento, mas ela é crucial, que é você mensurar. Você arrumar alguma forma de mensurar aquele progresso. Nem que seja assim, uma mensuração, porque meu trabalho é muito objetivo, eu sou psicóloga e depende da hora. Eu não sei como é que vocês trabalham exatamente, psicólogos, mas eu imagino que seja assim, depende do que a pessoa falou no dia, depende de para onde a conversa levou a gente, então as coisas mudam, às vezes eu não sei. Estou falando aqui, estou assumindo que talvez seja mais subjetivo, assim, não tem como vocês controlarem. Vai acontecer o que vai acontecer, então às vezes não tem como você prever, mas nem que seja mensuração, assim, da satisfação que a pessoa está tendo, assim, como você está se sentindo? Tá ajudando? Foi melhor? Aí tem a outra sessão. E dá essa sessão para essa agora, essa semana que passou, aí a gente conversou umas coisas, como é que foi essa semana? Nem que seja uma mensuração do tanto que o seu trabalho está ajudando aquela pessoa. Porque se você for um terapeuta contínuo, você vai mensurar tudo que eu tô falando. Criança respirou. Criança espirrou. Não, tô brincando. Mas assim, cada coisinha que a criança faz, a gente anota, que são objetivos terapêuticos, né? Sim. Não precisa ser nada tão detalhado, tão específico, mas ache alguma coisa que faça sentido para você, para sua prática, que seja mensurável, para você ter uma noção desse progresso, se o seu cliente está progredindo, se ele está tendo essa satisfação, se ele está indo para o caminho que você
pensou em levar ele, em vocês irem juntos. Boa. E também é importante... A Iana fez até uma pergunta aqui, né? Ela pergunta assim, dicas de como mensurar a evolução de um cliente, né? E aí tem várias, assim, né? A Cláudia está trazendo aqui para a gente algumas reflexões, algumas possibilidades, né? E ela até questionou, assim, dentro de um trabalho psicoterapêutico, né? Porque muitas das vezes as pessoas olham e falam, o trabalho terapêutico, psicoterapêutico, ele é muito subjetivo. Ele é muito subjetivo, sim, mas na sua dinâmica como ele ocorre, né? Porque nem sempre o terapeuta força uma temática, né? A gente respeita muito o momento da pessoa, né? Então, normalmente a gente pergunta como é que foi sua semana, exatamente para a gente dar espaço para que a pessoa traga o que está mais evidente, o que está mais latente e o que possa ser talvez mais necessário para ela. Mas, contudo, lembre-se que essa pessoa, em algum momento, ela te procurou com uma queixa. É importante situar essa queixa e, no decorrer do processo, é muito natural, pelo menos num trabalho analítico comportamental, que você defina alguns objetivos terapêuticos, né? E não que você vai ficar preso a esses objetivos, né? Às vezes a pessoa traz um objetivo, inclusive você identifica outras demandas, né? E aquilo acabam se tornando o que uma abordagem dentro da perspectiva analítica comportamental é chamada de comportamento clinicamente relevante, que é um CRB, né? Um CRB, então, um comportamento clinicamente relevante de ordem 1, 2 e 3, né? E aí o 1 seria o comportamento-alvo, né? O 2 seria, sei lá, um comportamento de melhora em relação a esse, né, comportamento. O 3 seria o cliente conseguir fazer as análises, entende? Sem precisar, às vezes, do terapeuta. Então, ele faz essa autoobservação. Então, assim, existem, sim, maneiras da gente construir instrumentos para a gente ir trabalhando. Agora, uma coisa. Esses instrumentos de mensuração, eles não podem enrijecer o processo interacional da pessoa, né, e nem bloquear, restringir a fala da pessoa. Então, assim, você tem isso como uma ferramenta de trabalho e te ajuda a levantar dados e a organizar, né, a entender como essa pessoa está evoluindo no decorrer do tempo. Mas você tem vários indicadores, Diana. Você pode ter indicadores que são diretamente relacionados a esses objetivos, como, por exemplo, sei lá, a pessoa chega e fala que tem dificuldade de relacionamento, né? E aí, à medida que vocês vão 2, 3, 4, 5 meses de terapia, e aí ela começa a falar, eu conheci uma pessoa, não sei o que, hoje eu dei bom dia para não sei quem. Entende? Opa, será que isso é uma evolução? Né? Então, relacionado à queixa, mas tem outros indicadores que também são importantes, relacionados à saúde da pessoa. Ela dorme bem, né? Ela se alimenta direito, né? Como é que é a disposição dela para fazer as coisas? Essa pessoa tem sonhos, né? Tem interesses diversos na vida, né? Então, assim, tem como construir, sim, indicativos, né? Mas, normalmente, né, o terapeuta, o psicólogo não fica preso a isso, ele tem aquilo como referência, mas ele normalmente permite, né, uma fala mais livre ali, pelo menos uma parte da sessão, para depois, caso seja necessário, ele entre em contato com esses indicadores, essas referências. Mas, normalmente, no trabalho de backstage do terapeuta, ele vai, sim, fazer essas observações nos seus relatórios, depois ele pega todos os relatórios e vai fazer uma análise falando, como é que está a evolução desse cliente. E aí, se ele tiver um supervisor clínico, melhor ainda, que aí ele leva esse material e vai discutir a relação dele com o paciente, a evolução, sabe? Então, só umas referências em Deu relação uma a isso. nitidez boa. Porque psicologia, para mim, apesar de eu trabalhar com análise do comportamento, é um super mistério, assim, essa coisa de emoções e pensamentos e sentimentos. Eu não sei trabalhar com isso, não. Eu trabalho só com coisa que eu vejo. Foi ótimo. Comunicação. Não, foi ótimo. Que bom Acho que o desafio é esse, sabe? O manejo, acho que a sensibilidade que o terapeuta tem que desenvolver desse manejo é a questão da interação. Que isso é o mais, a presença, né? Então, esses são os elementos mais importantes, assim, né? E também
como eu falei, agora essas questões de comunicação, sobretudo quando você está trabalhando em equipe multidisciplinar, que aí você tem que levantar e trazer informações para a equipe que são relevantes, né? Você não precisa ficar fazendo uma explanação dos segredos ali da vida da pessoa, né? Então, assim, não, você vai falar coisas mais gerais. Então, tem alguns indicadores de saúde que são importantes e pertinentes ao caso. Isso aí, inclusive, tem até uma questão de sigilo e uma questão ética, né? E aí que tem a ver com o que a Cláudia está trazendo para a gente, que é desenvolver instrumentos de uma boa comunicação. É possível o profissional ter uma liberdade, ter informações que são informações sigilosas, né, desse paciente, dessa pessoa, e ele conseguir selecionar informações que são pertinentes para a mensuração e avaliação do caso, né? E, ao mesmo tempo, em cada uma das áreas você tem as suas especificidades, mas a gente precisa ter algo em comum, né? E objetivos gerais e específicos em comum para a gente conseguir alinhar essa comunicação, né? E o monitoramento desses resultados. Sim, e isso é uma coisa que o bem tá muito assim. A gente está querendo fazer o papel de Mercúrio aqui, criar as condições para que vocês, ó, juntos aí façam o trabalho de vocês, o tal do casamento que precisa acontecer, dessa união de forças. E uma das estratégias que a gente está usando, o bem, ele é essa startup de saúde que tem muito essa, na identidade dele, além das relações humanas, tem muito uma pegada tecnológica. E a gente vai estar amanhã na imersão. A gente tem um curso de imersão também, que a gente está fazendo paralelo a esse, que ele acontece de 8 às 9 da manhã. É um link privado no YouTube do Bem, porque a gente tem que estar mostrando, a gente está compartilhando tela com os profissionais, mostrando assim os aplicativos mesmo que a gente está desenvolvendo, nosso banco de dados, que a gente está desenvolvendo a nossa triagem. E a gente criou uma clínica virtual, que é um ambiente, um espaço para que as reuniões aconteçam, para que as pessoas possam, os profissionais possam estar juntos, conversar, definir esses objetivos. E nessa clínica, quem tiver amanhã na aula, que é a aula A Atmosfera, que o Bem vai criar, para que vocês possam trabalhar juntos, você vai ver que tem um exemplo ali, nada muito rígido, mas ali já tem um exemplo de uma estrutura de uma reunião de profissionais que vão sentar para decidir esses primeiros objetivos, os objetivos iniciais que eles têm de um caso que eles estão acompanhando juntos, e já tem assim uma base, um passo a passo mesmo. Primeiro vamos definir o objetivo geral, beleza, objetivo específico, e que tipo de discussão que costuma acontecer nesse momento. A gente tem, gente, é muito interessante, a clínica virtual ficou muito legal. Então, ali, o Bem vai estar disponibilizando esse espaço para todos os profissionais que são cadastrados no Bem, principalmente para os profissionais que estiverem trabalhando em equipe multidisciplinar, nas linhas de cuidado, um ambiente ali preparado para que ele possa ter uma reunião com os outros profissionais que seja objetiva e que tenha uma comunicação clara, porque que nem eu falei, você não precisa fazer exatamente a mesma coisa, as áreas são diferentes, as abordagens são diferentes, mas você tem que ter pelo menos ali uma base de uma coisa que todo mundo está entendendo. Ah, tá, isso aqui é sobre o objetivo geral, tudo bem. Por mais que o seu objetivo geral seja definido de uma forma muito diferente do outro profissional, mas vocês vão ter ali um objetivo juntos com alguma coisa. Então, o espaço da clínica, ele já tem ali um passo a passo de como estruturar. É só um exemplo. Ele pode servir para vários tipos de reuniões que vocês precisarem fazer, mas só para vocês terem um feeling, assim, uma sensação de como que seria esse ambiente que já ajuda vocês. Ele facilita a comunicação entre vocês, dando a flexibilidade para vocês irem trazendo os seus insights, fazendo as suas discussões e contribuindo com o trabalho um do outro, mas ele traz ali uma base, uma estrutura para que haja uma objetividade durante a comunicação. E a gente vai estar mostrando esse espaço da clínica virtual, que para quem está na imersão está muito legal, porque eles estão pegando os detalhes exatamente de como que funciona, como que vai ser, qual foi a ideia por trás, as coisas que a gente preparou e as coisas que a gente quer construir junto com vocês. A imersão está sendo muito legal por isso. Mas são todas essas ferramentas que a gente está mostrando na imersão vão estar disponíveis para os profissionais do bem. A ideia é a gente estar atendendo a todos os profissionais que são cadastrados. E a gente vai fazer esse papel de Mercúrio. Vamos afastar a nuvem para que não haja ruídos durante a comunicação de vocês e vocês possam fazer o seu trabalho. A gente vai criar as condições perfeitas para que esse casamento, essa união entre os profissionais e as várias referências, os vários insights,
as várias uniões de poderes, porque a gente tinha vários deuses ali com poderes diferentes, para que eles possam estar acontecendo de uma forma harmônica, de uma forma ordenada, de uma forma até linear no sentido de participação. Todo mundo ter ali o seu espaço, todo mundo poder participar igualmente. Então, a gente está elaborando aí algumas coisas aí interessantes para vocês. E quem quiser participar da imersão, a gente vai estar... as inscrições, a inscrição que está no link da bio, que entra gente, tá muito legal, Paulo. Todo dia entra gente nova. Ai, meu Deus, entrou um aluno novo, a gente já deu tanto conteúdo. Entrou, pegou o bonde andando, mas tudo bem. Eu acho que cada aula que a gente está preparando aqui vai ter algum valor que vai poder ser agregado. O legal é você pegar a sequência, né, da aula de todas as aulas. Mas, enfim, e a imersão, quem quiser participar dela, para estar vendo quais são essas ferramentas, a gente já dá dicas ali de coisas que a gente está elaborando, mas que vocês também podem elaborar na individualidade ali do trabalho de vocês. A gente vai estar mandando um link no direct, manda uma mensagem para a gente assim, eu quero, e a gente vai enviar o link da inscrição da imersão para vocês, para quem quiser estar acompanhando isso também. E está sendo uma troca bacana, assim, e olha só, a imersão, essas aulas aqui, elas não ficam gravadas, mas a imersão a gente está deixando gravado porque esse horário de 8 às 9, normalmente o profissional da saúde já está atendendo, né? E a gente está bem... O pessoal está falando, Cláudia, olha, eles me cobrando, assim, cadê a aula? Cadê a aula? Já está pronta. Porque a gente sabe que vocês vão estar vendo provavelmente em outros horários, até porque a gente quer respeitar ali a flexibilidade de vocês, então a gente está deixando elas gravadas. A gente entra ao vivo, eu e o Paulo, a gente dá a aula de qualquer forma, mas, assim, mesmo você não podendo estar ali naquele horário de 8 às 9, você pode acompanhar a imersão. E ela tem, assim, um valor financeiro simbólico mesmo, o preço de uma Coca-Cola. É só para a gente cobrir ali um gasto que a gente teve ali com alguns aplicativos. Mas é mais, assim, são ferramentas para auxiliar o trabalho de vocês, para que vocês possam colocar esses vários projetos que vocês têm. Inclusive, eu estou recebendo... É muito legal, assim, o feedback, a conversa que eu estou tendo com vocês. Tipo, não, eu tenho um projeto e tenho um amigo que eu trabalho junto e a gente já está fazendo um trabalho junto e tem outro amigo e a gente está se identificando com essa filosofia do bem, do trabalho holístico e tal. Então, assim, e o nosso papel aqui é justamente fazer esses projetos de vocês acontecerem. Sabe, vocês poderem colocar isso no mundo com uma estrutura, com uma base, algo que possa estar ali facilitando o trabalho de vocês. Esse é o papel do bem. E legal. Em relação ao desafio do dia, para amanhã, a gente está lançando um desafio que é para ajudar a divulgar o perfil de vocês no Instagram, para vocês postarem nos stories, e a gente vai repostar vocês. E todo dia tem um desafio que ele é relacionado com o tema do dia, porque isso aqui começa desde cedo. De manhã o pessoal já começa com uma meditação guiada, um planner para definir as metas do dia, as prioridades, o que eu vou fazer tal hora. A gente envia um PDF super bonitinho para eles. Aí depois, lá no meio da tarde, a gente manda um pouquinho de inspiração para entrar em contato com o que a gente vai falar hoje à noite. Então tem um quote, esses quotes que eu estou mandando para vocês... essa parte eu confesso que quem está me ajudando é meu marido, porque ele é historiador da antiguidade, ele está me ajudando a achar esses textos antigos que só esses doutores conseguem ter acesso, saber que existe, então ele está me ajudando com esses quotes. Mas assim, a gente manda um quote, a gente tem uma playlist do curso Universo que tem várias músicas que falam sobre planetas e sol e lua, músicas muito legais, e a gente manda uma música do dia que já se conecta com o tema. A gente faz todo um trabalho para quando vocês chegarem aqui, vocês já estarem, hoje é Mercúrio, hoje eu estou pensando em comunicação, estou fazendo exercício de escrever um pouco, fazer uma reflexão. A gente faz um trabalho todo para quando vocês chegarem aqui, que é só a cerejinha do bolo, entendeu? Então, aí no final a gente faz esse desafio para o dia seguinte, e aí você coloca o hashtag Universo do Bem, marca o perfil @bem saúde preventiva, porque a gente vai estar divulgando o trabalho de vocês. E o desafio é o seguinte, você vai postar uma foto. Sabe quando tem uma foto assim que não precisa nem de legenda? Que só de você ver, você já entendeu a mensagem? Todo mundo já postou isso uma vez na mídia social. Às vezes é um movimento que acontece, né? A ideia é isso, é você postar uma foto e você pode até colocar na legenda da foto, para o pessoal que vai estar acompanhando, tipo, se a pessoa entendeu o que você quis dizer, você pode dar uma ajuda, aí a gente chama de prompt, ver se o pessoal entende o que você está querendo passar. É aquela mensagem que você passa assim,
sem nem precisar falar nada, só para a gente ver essa interferência de comunicação, se as pessoas entenderam, se elas não entenderam, qual a eficiência disso. E é o que eu estou falando, o visual, quando você traz para o concreto, ele traz bastante mensagem, pode não estar completa, mas às vezes uma imagem diz bastante coisa. Então, esse é o desafio que a gente está lançando para amanhã. Boa, boa. Muito bem, pessoal. Queria agradecer a presença de todo mundo aqui. Quem chegou agora de surpresa também. Ai, foi, né? Bom, foi um monte de gente querida. Oi, Daniela, tudo bem? Quanto tempo? Kelly, seja bem-vindo. Bem-vinda. A mamãe bacana. A Jaqueline disse que assistiu 2 aulas gravadas e que amanhã vai estar lá na nossa aula. Ai, que legal. Amanhã é mais legal, que a clínica virtual é muito fera. Aham. Deixa eu ver aqui quem mais. A Maria do Socorro chegou aí. Maria do Socorro, obrigado pela presença. A Aline, a Márcia. Oi, Márcia. A Márcia esses dias falou para mim que conseguiu a vacina, né? Espero que tenha dado certo. Sim, me mandou foto. A Márcia trabalhava aqui na equipe do Bem. Ela é bem responsável por muita coisa que existe hoje aqui no Bem. Foi ela que estruturou isso tudo. Aham. Sem a Márcia, a gente não teria chegado até aqui. Não teria nem bem. A Tati também, ó, nossa massoterapeuta, terapeuta holística, né? Tem live dela aqui também, né? Tem, maravilhosa a live da Tati. A Aroma, eu não sei qual é o nome dela. Aroma, a gente já fez live com ela, porque esse é o nome do negócio dela, é a Alessandra. Ela também, ela é fisioterapeuta, mas ela é terapeuta integrativa, holística também. Ela trabalha muito com aromaterapia, terapia dos banhos. Nossa, o trabalho dela é incrível, é incrível. Então, quem tem curiosidade aí já segue logo. O Wilson, oi, fala, tudo bem? A psicóloga Ana. Oi, Ana Maria. Ana Marinho, faz tempo que a gente não se vê, né? A Iana também participou bem hoje. Obrigado pela participação, pela pergunta. A Obelina, a Brenda, que é psiquiatra, né? Também faz parte. Mas tem a Brena também, que também é terapeuta integrativa. Tem a Brena e tem a Brenda. Isso. Né? É outra terapeuta maravilhosa, que deixou os stories, aquela mulher linda que vocês viram nos stories ontem, é a Brena. Ela é, assim, uma terapeuta fantástica, trabalha com Theta Healing, mas ela tem várias referências também. Essas terapeutas integrativas, né? Elas juntam um universo ali dentro do trabalho delas, ela é maravilhosa. Que legal. A Kelly Bueno também. Oi, Kelly. Acho que é o JBS Psique. Acho que é o João, né? Se eu não me engano. Seja bem-vindo, Keila. Um monte de gente. A Laura. O Juan estava aí. A Laura. Obrigado pela presença Rafael, de todos. Obrigada mesmo, bom gente. Encontrar vocês aqui. Hoje é a nossa penúltima aula. Espero que vocês tenham aproveitado, né? Todas essas lives até aqui. Amanhã é a nossa última, então não perca, tá? A gente tem um fechamento com chave de ouro, tá? E quem puder participar da imersão, tá convidado, seja bem-vindo. E ó, beijo de boa noite para vocês. Só mandar um direct dizendo eu quero, que a gente manda o link em descrição da imersão. E quem perdeu a imersão até aqui, se eu fosse vocês, eu me inscrevi agora, porque a aula de amanhã é a mais legal. É maravilhosa a aula de amanhã. Vai só para assistir amanhã. Então, Claudinha, bom descanso para você, tá? Vá dormir, que já é de madrugada, né? Aqui é de madrugada, Acabou seu expediente no Bem hoje, tá? Você tá liberada. Tá bom, obrigada. Tchau, tchau. Escravidão, né? Misericórdia. Imagina, é um prazer estar aqui. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Boa noite, Jaqueline.